Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Usando essa camisa maravilhosa de 2014, autografada pelo time no vestiário. Camisa que fez 4-1 no Corinthians no Mineirão. Não foi mais porque o Fagner tirou uma bola em cima da linha daquele chute do Marcos Rocha que o time já estava invadindo o campo. Galera, vocês estão ligados que esse jogo vai fazer 10 anos? Cara, o tempo tá passando muito rápido, a gente tá tão distraído nos nossos smartphones que a gente acho que não tá tendo muita noção da velocidade que tudo tá acontecendo, sabe? Enfim, 10 anos, eu fico meio nostálgico com tudo isso, sou apaixonado, eu sempre faço questão de rever os lances, os jogos, não só dos anos bons, eu gosto de fazer isso nos lances antigos também, mas o Fagner, eu posso estar enganado, mas eu acho que foi o Fagner mesmo que tirou aquela bola do Marcos Rocha em cima da linha. E eu deixo, para começar o vídeo, um questionamento. O Hulk é um cara, figurinha carimbada para arbitragem no futebol brasileiro. Algumas vezes de forma injusta, outras vezes de maneira correta, que a arbitragem o repreende por excesso de reclamação ou não ter razão nos lances, mas é figurinha carimbada. Eu vou fazer uma pergunta. Por que... Agora tá menos estourado, tá menos vampiro. Vamos lá de novo. O Hulk é figurinha carimbada para a arbitragem brasileira por reclamação. Com razão ou não? Por que o Fagner não é uma figurinha carimbada para a arbitragem brasileira por agressão? Você pega sabe quando você monta um DVD de um jogador com seus principais lances? Do Fagner você monta um com agressões que fica um DVD de respeito, com expulsões ou não. E hoje era mais um lance que faltou isso aqui para ele tirar o jogador adversário não falo do restante da temporada, mas de um bom tempo dos gramados. Queria deixar esse questionamento para começar. Quem me acompanha na TV, ou quem acompanha o Camisa 12 nos últimos anos, sabe que eu sou planilheiro. Como eu sou um cara totalmente desatento, eu tenho dificuldade de manter foco numa tarefa, e às vezes até por isso o pós-jogo demora muito, às vezes eu estou fazendo 5 tarefas ao mesmo tempo. Eu preciso... A planilha é a forma de memorizar, de estudar, de me concentrar, de me prender. E com isso eu comecei a planilhar a vida dos árbitros com o Atlético. Apitou tal jogo. Aconteceu isso e isso. Errou, acertou. Coloco às vezes lance também que o adversário do Atlético questiona. Aliás, coloco sempre lance. E no Lateral Esporte, quando entra a Nadine lá, eu falo, Nadine... Igual esse da final do Mineiro, eu falei assim, ó, eu quero fulano de tal, que é muito bravo para a final do Mineiro. Eu falei, ele só errou num lance. Aquele Galo e Flamengo na Independência, que o Arrascaeta sangrou a boca do Batalha lá com o cotovelado, e depois participou dos 2 gols, mas vem errando pouco, o Nervosinho lá de São Paulo. Sempre esqueço o nome dele, Nervosinho. E aí eu sempre cito, ó, esse cara aí, um Galo e Cuiabá, que ele expulsou todo mundo, eu vou citando sempre. Eu gosto de planilhar, porque é sempre bom memorizar o nome desses caras. Só que eu tenho uma péssima notícia para você. Você nunca vai ver uma boa arbitragem no Brasil. No caso de Minas Gerais é até pior. Há alguns anos, os árbitros que mais são citados aqui, são os que ganham mais fama, são os que eu tenho mais vergonha de ver apitando lá fora quando falo que é de Minas Gerais. A arbitragem mineira realmente é uma catástrofe. O Policarpo Bento, inclusive, da Federação Mineira, é o árbitro de Atlético Goianiense e Flamengo, só para vocês terem uma referência. Ele é o árbitro de América e Galo, que os 2 times saíram reclamando, aquele que o Benítez tentou chutar uma bola dele no fim do jogo. O atacante do América dá uma entrevista no intervalo e fala, o árbitro está muito arrogante, nenhum dos 2 jogadores, dos 2 times consegue falar com ele. Mas vamos voltar para cá. A geração do seu avô era puta com a arbitragem. A geração, provavelmente a geração do seu avô pegou a década de 80, né, que você tem um jogador do Atlético com a perna quebrada no dia 5 de março de 78, e o Arnaldo César Coelho depois vira comentarista com um sorriso no rosto de bom moço ali, né? Aí você tem a geração do Wright, você tem a geração do Aragão, Romualdo, Arpe Filho, isso para não citar os bandeiras, que quem vê os lances de Galo e Flamengo no Mineirão, antes do Wright, antes do Aragão fazer o serviço lá no Maracanã, é sempre importante ver o papel do Bandeira, que o Bandeira nunca é citado e quase sempre participa. E quando eu falo que o Aragão fez o serviço, tem uma história boa que o
Procópio o chama de ladrão, ele processa o Procópio vai para o tribunal, repete na frente do juiz e tem uma testemunha, um cargo importante no estado, eu não lembro se era um cargo próximo do governador, não lembro agora, que é testemunha a favor do Procópio e o juiz dá ganho de causa para o Procópio. E aí você tem durante toda a vida alguns que decidiram campeonatos brasileiros aí, nós temos Márcio Rezende de Freitas decidindo 2 ou 3 campeonatos, Corinthians 99, Corinthians 2004, 5, Santos e Botafogo 95, vai para o microfone, o Simo vai para o microfone, então assim, é algo que você nunca vai estar satisfeito, nunca vão consertar, nunca vão mudar, podem amenizar, pode diminuir algum período ali. Lembro do Dr. Lázaro, que era dirigente do Atlético, chegou a ser vice-presidente, falando: não me empolgo com a utilização do VAR, porque eles podem adaptar o uso dele para as vontades próprias. Brigar com a imagem mostra algo que eles falaram: não estou vendo o que você está falando. Mas está aqui, mas eu não estou vendo o que você está falando. A minha geração, grande ano de disputa, foram 2 períodos que a gente brigou muito com a arbitragem. Teve um Atlético e Grêmio, se eu não me engano, no Mineirão, que a gente brigou muito em 2015. E na mesma semana o Corinthians foi beneficiado contra o São Paulo. E os dois estavam brigando muito ali na ponta. E depois o Galo, com aquele grandão que está para aposentar agora, nunca esqueço o nome dele, ele foi árbitro daquele clássico trágico de 2011 também, ele prejudica o Galo contra o Atlético Paranaense ali no Independência, um dia que a Adriana Branco queria proibir a venda de cerveja depois daquele jogo, era um jogo que ela temia que houvesse invasão no campo ali, e a rodada inicial do Campeonato Brasileiro, e a outra, perdão, só para complementar, de 2012, que o Luan falou que na Ponte Preta os caras falavam: caraca, velho, os caras realmente estão dispostos a tudo ali para tirar o título do Galo. Mas aí, pronto, vem a rodada inicial do Brasileiro 2024 e você tem o lance de Grêmio e Vasco, que o jogador do Vasco abraça a bola ali com a mão, o juiz não dá pênalti, você tem a discussão de Atlético Goianiense e Galo, você tem a discussão lá de Botafogo e Cruzeiro. Para não falar que eu tô sendo clubista, o cara dá uma entrada, o jogador do Botafogo, ele quebra o Matheus Pereira ali na frente do árbitro e é preciso chamar no VAR. Coisa boba, na frente do juiz. O lance do Fagner hoje foi na frente do juiz. Mas o que eu queria te dizer é que a arbitragem no Brasil não tem solução e isso vai, assim, o Atlético postou que vai fazer uma reclamação formal, isso não adianta nada, é inútil realmente, porque normalmente quem está lá no topo, meu amigo, é o cara que sempre fez isso durante a carreira dele toda também. Eu tinha uma teoria, vou compartilhar para vocês o que eu vinha mandando no Camisa 12, no grupo do Camisa 12. Os meninos falavam assim: pô, por que o Atlético está citando o Caetano até hoje? O Caetano saiu do Atlético 2 semanas depois de uma coletiva na Arena MRV, na semana seguinte outro post pro Caetano, campeão mineiro, outro post pro Caetano. Eu falei assim: meu amigo, é um dos caras fortes da CBF hoje. O Atlético, então, tá querendo ali uma relação próxima com ele. Pô, Caetano, conversa com a comissão de arbitragem aí, melzinho na boca, vamos mostrar valor para ele e tal, e jogar a bola para cima. E eu achei que o Atlético teria uma força maior internamente. Mas a gente está falando de um Corinthians que não classificou para o mata-mata ali não saiu da fase de grupos do Campeonato Paulista, que empatou no primeiro jogo da Sul-Americana, que está numa crise absurda nessa troca de administração, saiu uma ruim, entrou uma ruim também, e um caos no Corinthians, cara. Como o Calil falou, ainda bem que não é bem administrado, porque pelo dinheiro que entra lá seria uma potência, assim como o Flamengo vem colecionando títulos, né? O Flamengo sempre ganhou um mar de dinheiro estatal, benefício de arbitragem, de todas as formas você foi beneficiado, e nunca colocou isso em prática. Nos últimos anos conseguiu se organizar um pouco e conseguiu converter em troféu. Se o Corinthians fizer, tinha tudo para bater de frente, mas graças a Deus é muito desorganizado. Enfim, na crise corintiana, lá foi uma calmaria, né? Apesar que o empate também assim, deixou a turma bem puta, mas a derrota seria em casa, na estreia do Brasileiro. É um Corinthians bem fraco, é um Corinthians que... no fim desse vídeo eu vou falar sobre a tabela planejada. Nem era para eu estar gastando tanto tempo com arbitragem. Inclusive eu acho que o Atlético agora deve entrar com o Criciúma focado no campo,
torcida, no campo, focado no campo, sabe? Tem uma arbitragem péssima que eu lembrei também de 2021, Galo e Santos. O juiz começa errando tudo, deixa de dar pênalti pro Galo e tal, e aí desperta os gatilhos, porque a gente não tinha destravado o Campeonato Brasileiro ainda, né? Porque hoje a gente tá mais light, a gente vai menos tenso pro estádio, mas naquele momento a gente fala, cara, eles vão fazer de novo, eles vão. E é tão insistente que a gente fala, cara, vai acontecer aquele pesadelo todo de novo, não é possível. E o Nacho depois destrói na partida ali e a gente consegue ganhar. Vamos cá, foco. Eu não tô tendo foco e é isso que eu tô pedindo pro Atlético. Foco no campeonato agora. Mas quando a gente falar sobre Galo e Corinthians de 2024, não tem como não citar a arbitragem. Depois eu pego o nome dele aqui, Yuri Bombadinho. Jovem Pan cita ele como um árbitro bombadinho, fala árbitro bombadinho que é mais aparecer. Cara, eu tenho a sensação de que eles são muito megalomaníacos, assim. Eles são muito narcisistas mesmo. O Felipe Fernandes, o Yuri, assim, eles são bem pausudos, performáticos e tal. Yuri Elino Ferreira da Cruz. E o outro, que eu não preciso falar, cara, minha cabeça não tá boa. Que é o famosão do Galo e São Paulo, que desde então nunca mais apitou um jogo do Galo. Minha cabeça não tá legal, não. Que deu aquela confusão com o Hulk, que um seguidor me mandou o tempo do jogo, que a câmera filmou ele, que ele ameaça o Hulk, comprovando o que o Hulk falou. Eu postei o vídeo, bombou, viralizou, rodou o Brasil inteiro. Até alguns perfis que postaram o vídeo tiveram problema, como o Fala Galo. Mas pegou exatamente a fala do árbitro e depois ele pagou 3 cestas básicas, sei lá quanta cesta básica, e ficou por isso mesmo. Vamos pegar de exemplo o cartão amarelo do Batalha com 30 segundos. Cara, eu gastei 12 minutos com esse, desculpa, eu achei que meu pós-jogo ia ter 20 minutos, eu vou acelerar. Cartão amarelo do Batalha com 30 segundos de jogo. Me lembrou o maior escândalo de arbitragem desse país, que foi em 2005. Que a gente teve que refazer um monte de jogo do Campeonato Brasileiro. Por que eu lembrei desse lance? Eu não estou falando que tem esquema de arbitragem, nada disso. Entenda o que eu estou dizendo. Tinha uma frase naquela época que um cara falou assim, ó, tem coisas que a gente vê, tem coisas que a gente não vê. Agora eu estou até na dúvida se foi nesse lance, mas eu acho que foi nesse período mesmo. Tem coisas que a gente vê e tem coisas que a gente não vê. Eu acho que foi o Armando Marques que falou essa, na verdade, foi o Armando Marques. Não foi o Edilson, não, foi o Armando. E tem faltas desse jeito início de jogo que o juiz dá amarelo, tem faltas dessa início de jogo que o juiz não dá amarelo. Eu tenho certeza que tudo é levado em conta. A casa do Corinthians, a pressão, você querer ser caseiro, né? Você está inseguro numa rodada inicial de Campeonato Brasileiro, principalmente que o Yuri é um árbitro de jogo pequeno, né? Cheio de jogo de Série B em 2023, está no início de carreira inseguro, então às vezes é porque ele é fraco mesmo. N fatores que podem influenciar, mas o fato é que tem faltas que aqui são cartão e tem faltas idênticas que aqui não são. O lance do segundo amarelo, o Yuri Alberto está puxando a camisa do Batalha, o Bandeira, o auxiliar, só consegue informar para o árbitro que o Batalha parou o lance. Para o Bandeira só existe uma mão, a mão do Yuri Alberto puxando, que é bem nítido, já que estica a camisa do Batalha, e não tem como você esticar a sua camisa sozinho, ó, tá vendo como que a minha não estica sozinho? A camisa do Batalha está sendo esticada, né? Então como é uma disputa ali no meio campo, o Bandeira só achou interessante que fosse lance para cartão para recomendar o árbitro em uma situação. E como eu falei lá, vai fazer uma reclamação formal, que vai ser embolado o papel, julgado no lixo, e depois arruma um pênalti para o Atlético contra o Juventude ou o Criciúma, quando tiver 2-0, para falar, tá vendo como erraram a favor do Atlético também? O do Fagner e do Zarate eu não preciso falar, já citei o Fagner lá no começo, agora vamos falar da partida e eu prometo acelerar. Histórico do Galo contra o Corinthians. Nós perdemos em 2015 lá de 1-0, um jogo em que o Walter pegou demais o gol do Corinthians. É o 15 minutos, galera, desculpa mesmo. Você sabe que no pós-jogo eu não tenho falado sobre arbitragem. Não tenho mesmo, nunca cito. Eu tenho minhas planilhas, mas não compartilho. Vamos lá. O Galo
ele, desde 2015, ele tem números impressionantes, cara, lá em São Paulo. Impressionantes. E ele consegue, primeiro, que o Corinthians é um time gigante, é um time de camisa, é um time sempre muito perigoso. E o nosso histórico recente lá, ele vem muito bem. O que eu estou procurando aqui? Eu estou procurando o meu tweet com a sequência, ó. Empatou 2016, 17, 18 e 23. Nós vencemos em 2020, 21 e 22. Nós só perdemos em 2019. Desde esse jogo em 2015, nós só perdemos em 2019. Galera, isso pensando em jogo contra um gigante, é algo maravilhoso. Principalmente que nós passamos um perrengue ali, naquele período de time ruim, que era jogar contra o Inter fora. Ô, Rui, abre a porta pra ela. Gente, só pra evitar uma confusão aqui, que no último pós-jogo, vocês lembram que eu saí e a cachorra fez xixi aqui no último pós-jogo. Então, pra não ter problema, deixa um pedacinho aberto aí pra ela passar. E o cachorro já tá vindo lá pra dentro de novo, depois eu tenho que... Isso é pós-jogo, vocês são de casa, então vocês participam dos meus away aqui de casa. Curiosidades sobre Campeonato Brasileiro e desempenho do Galo. Eu tava falando que contra o Inter fora a gente sempre perdia. E a gente tem conseguido bons resultados lá de vez em quando também. Mas eu destaco Palmeiras, cara. Depois de 2011, nós só temos 2 derrotas como visitantes contra o Palmeiras. Só 2 derrotas, cara. Fica esse negócio de que o Galo vai mal contra o Palmeiras por causa das 3 Libertadores, que em 2 nós somos melhores que o Palmeiras, mas por causa de regulamento, de tudo que existe por trás, nós somos eliminados. Mas no Campeonato Brasileiro, depois de 2011, 2 derrotas contra o Palmeiras. Pro Corinthians, 1 depois de 2015. Cruzeiro, depois de 2013, nós temos nenhuma derrota como visitante contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Nenhuma derrota contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro como visitante. E a de 2013 nós utilizamos time reserva. E o Atlético Paranaense só uma derrota desde 2016. É um número fantástico. E a parte ruim, Rafael, Santos e Bahia fora de casa, irmão, esquece. Empate contra o Bahia e normalmente derrota contra o Santos. Ainda bem que o Santos está fora desse Campeonato Brasileiro, porque isso é histórico. Você muda time, você muda técnico, você muda proposta de jogo e é impressionante. Sobre postura do Galo contra o Corinthians, o que mais vale destacar é o que a gente pedia. Eu até brinquei no Twitter que o preparador físico lá, o cara parece o Shang Tsung do Mortal Kombat, ele realmente trouxe a alma para o time. O Milito, cara, ele deu algo diferente pro Atlético. O torcedor, às vezes eu falava, eu quero é raça do time todo, eu falava, mas não é raça que tá faltando, é qualidade. Mas tinha jogo do Atlético do Campeonato Mineiro, já compartilhei isso com vocês, quem é fã de carteirinha do Camisa 12 tá ligado, que eu tinha que ficar molhando o rosto, porque contra equipes fracas, não era grama alta, não era retranca, era um time em Nárnia. Eu até falei assim, quando chegar a semifinal do Campeonato Mineiro, esse time vai jogar bola. Esse time só não tá querendo, não tá empolgado com a competição, com a proposta do adversário, com nada e tal. E aqui dava um marasmo enorme na gente e esse jogo do Galo mata a gente, né, cara? Cada time tem sua identificação, sua característica, e no Atlético o marasmo não combina de jeito nenhum. E o Milito trouxe essa alma pro time do Atlético. Em outros tempos, talvez você viria um 0x0 com o Corinthians fora, o adversário com 1 a mais, um time sem briga, sem entrega. E hoje o Atlético conseguiu ser superior quando estava os 2 times com 11 e quando estava com 1 a menos. Se você pegar os melhores momentos do jogo, você vai ver o Corinthians com algumas finalizações, o Cássio sofrendo pouco, mas o controle da partida, de certa forma, foi do Atlético. Vocês lembram que o Atlético teve a maior troca de passes ali em 10 anos na Libertadores contra o Caracas, controlando a partida, porque ele precisava que a partida fosse naquele ritmo, daquele jeito, por causa da final do fim de semana. O Atlético hoje, grande parte do tempo, ele conseguiu fazer com que a partida fosse no ritmo dele, do jeito dele, por causa da situação do jogo. Então eu achei que essa era uma forma fácil de comparar. E o Everson, pensando que você está estreando em casa, com o estádio lotado, o Hulk falou muito bem, é uma torcida que pressiona, é uma torcida que joga para cima ali. Pouco sofreu. O Everson não foi bombardeado. Cara, você viu o Everson ser bombardeado contra o Atlético, chances claras que aquele artilheiro do Campeonato Mineiro lá do Tombense, que o atacante perdeu debaixo da trave, né? Você viu o Itabiri desperdiçando chances. Mas contra o Corinthians,
Lá, com um a mais, o Everson não teve tanto trabalho. Teve um chute fora da área, com bola rolando mesmo, assim, que o cara pegou, que eu vi lá dentro, mas não foi. Fora isso, uma defesinha aqui, uma defesinha ali, mas dentro desse contexto, principalmente quando o time do Galo cansou muito, o Everson, na minha opinião, pouco trabalhou. No início do jogo, seus 20 primeiros minutos ali, o Atlético teve uma atitude corretíssima, que talvez desperte a ansiedade em quem está assistindo, mas muito correta, porque primeira rodada de Campeonato Brasileiro, o time não classificou no Campeonato Paulista para o mata-mata, o time empatou primeiro da Sul-Americana, começa a tocar a bola, cozinha o jogo e gera ansiedade na torcida, espelhando, né, para você entender o que seria isso, seria se o Atlético tivesse perdido o estadual para o Cruzeiro, está repreendido, e estreasse em casa como adversário amarrando a bola e sempre com a posse de bola. Isso despertaria uma ansiedade muito grande na gente. Entendeu qual que é a situação? Então fez o Atlético muito bem, toque de bola, prendendo. Talvez faltou um pouco de audácia quando chegava no terço final do campo, mas eu falei, cara, tá corretíssimo, toca essa bola aí, joga a pressão pro Corinthians, deixa ele se expor, deixa ele vir para cima, e chegou a se expor realmente, chegou a vir para cima de forma excessiva, gerando espaço, mas aí já havia preocupação também de você subir demais, com o Batalha, tinha mais gente amarelada, não me recordo, não era o Arana não, Gemerson amarelado, depois o Everson, falei, nossa, a lista de cartão amarelo, eu postei o print no Twitter agora, uma lista extensa. Então, na minha opinião, foi um início corretíssimo de jogar a pressão para lá. Agora vem um fator que está sendo muito interessante em jogo do Galo. O que às vezes o pós-jogo demora? Que eu fico estudando, pego o cenário macro. Que às vezes a gente está na crise, o clube precisa acabar, etc., na semifinal contra o América, e 2 semanas depois você é campeão mineiro em cima do Cruzeiro e o mundo é um paraíso, né? Então, às vezes eu falo, eu tento sair um pouco do cenário assim, factual daquela semana e pegar, cara, nos últimos 25 jogos, o Galo perdeu 4. Um deles, na última rodada do Campeonato Brasileiro, que já estava de férias, nitidamente ninguém ia colocar o pé de dividida para se lesionar e perder as férias na Disney para ficar tratando lesão. Então o Atlético, foi vendido que jogo pro Bahia? Não, gente. Que jogo, o Atlético não queria jogar, o jogador não queria estourar para não perder dia de férias. Perdeu um para Patrocinense, que estava com a cabeça nas férias ainda, ninguém queria jogar bola. Nos últimos 25 jogos, nós perdemos 4 partidas. Nós ganhamos 15 e empatamos 6. O Atlético é um time que perde pouco. Quando você for apostar na KTO, tem uma opção lá. Galo ou empate. Hoje eu coloquei Galo ou empate contra o Corinthians. Ganhei a aposta? Não. Porque eu coloquei que teria mais de um gol no jogo. Mas essa vai ser minha base agora. Galo ou empate. Porque o Galo é um time que perde pouco. Tem sido assim há um bom tempo. O retrospecto está muito interessante. Não sofreu gol novamente. Quando tiver chance, né? Contra o Rosário você tem a oportunidade de... perdi um gol cara a cara. Mas crie mais X oportunidades para guardar. Então, tem que ser mais letal ali na frente quando pintar oportunidade nessas partidas. Mas pode apostar lá na KTO, kto.com, o link está na descrição do vídeo. E quando você fizer o seu cadastro, utilize o cupom CAMISA12 com 1 e 2 no final. Quando você fizer o seu cadastro, você tem 20% do bônus do seu aporte inicial. Não caiu o seu bônus? Chama no chat lá no canto que eles depositam na hora. E tá cheio de promoção na aba promoção aqui em cima. Corre lá, beleza? Planejar, tabela planejada. Para quem não é fã de carteirinha do Camisa 12, vem pouco aqui, todo ano eu faço a tabela planejada nas minhas planilhas. Minhas planilhas é para ficar para mim, gente. Esses dias ontem eu postei comparando que o Atlético ganhou X milhões em 2018 e 2019 com bilheteria em 60 jogos e que agora com a Arena MRV ganhou X milhões. Aí os caras, o que você quer dizer com isso? Aí um defende, um ataca os 4 S, o outro defende. Eu falei, gente, só comparei, assim como eu postei 1000 planilhas. Olha só, eu fico postando planilha lá o tempo todo, compartilhando com vocês. Os caras no Twitter são meio surtados, cara. Aí eu postei a tabela planejada. Galera, eu coloquei o Corinthians empate fora. Todos os anos eu sempre coloquei, desde que eu faço tabela planejada, deve ser desde 2014,
Eu sempre coloquei derrota pro Corinthians fora de casa. Quer dizer que você vai entrar para perder? Não, meu amigo. Tô falando que você está enfrentando os gigantes do futebol brasileiro, com pressão, com estádio cheio, fora de casa, pode ser que a chance maior é que você perca. Então eu sempre coloquei derrota. Como eu pego o peso da camisa, mas eu pego fase, eu pego campanha no estadual, eu pego momento também, eu calculo ali, comparando com os outros times, eu falo em relação a tal time. Não, então o Corinthians esse ano eu vou colocar empate. Coloquei empate que dava para arrancar. E digo mais, dava para ganhar do Corinthians num jogo pau a pau, com a arbitragem correta ali, 11 contra 11, dava para ganhar. Mas eu coloquei empate. Então a gente empatou. Eu coloquei campeão brasileiro com 73 pontos, porque raríssimas vezes o vice-campeão alcançou essa pontuação. O Vitor Martins, que é um cara que é fã de carteirinha do Camisa 12, está sempre ligado aqui, ele acha pouco para o título. Se for pouco, depois eu vou adaptar essa tabela planejada. Então a minha tabela planejada hoje é de 73 pontos e é o Galo perdendo um em casa e empatando uma. Como empate eu coloquei os dois clássicos, porque clássico é clássico, eu coloquei empate como mandante e visitante e perdendo para um time aleatório. Em casa eu coloquei o São Paulo realmente aleatório, para Palmeiras e Flamengo eu coloquei o Atlético Paranaense. Fora de casa, rapidinho, perde para Atlético Paranaense, Bragantino, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Inter, Palmeiras e São Paulo. Empata com Vasco, Fortaleza, Cruzeiro, Corinthians, Botafogo e Bahia. E aí precisa vencer Criciúma, Atlético Goianiense, Cuiabá, Juventude e Vitória. Se fizer isso, tudo que eu falei aqui, dá 73 pontos e é uma pontuação muito interessante para título. Então, jogo a jogo, como eu sei que vocês gostam da tabela planejada, eu vou tentar lembrar aqui sobre Edenilson, Pedrinho e Patrick. Eu vou dar um pause no vídeo e volto agora. Nós tivemos a ótima notícia de que o Edenilson pode estar a caminho do Grêmio no Sul e que o Patrick está bem próximo do Santos também. O Pedrinho acaba empréstimo agora no meio do ano e não tem o Rodrigo Caetano tentando contornar a situação e renovar o empréstimo dele. Qual era o problema do Atlético? O problema do Atlético era, os que eu não citei ainda, Allan Kardec, que não custa barato e não entrega nada, chegou em julho de 2022, o Vargas, que em 2024, que há quase 2 anos, a reta final de 2022, quando o Hulk se lesiona, ele entra ali ainda e consegue entregar alguma coisa. Mas nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, não entregou isso, com certeza não entregou absolutamente nada. E custa muito. Kardec custa muito. O Vargas custa muito, sentiu a diferença? O Patrick e o Edenilson, que a gente infelizmente gastou muito dinheiro e os salários são altos. E o Pedrinho, que o salário não é baixo. Ou seja, você consegue enxugar. E repito, o problema do Atlético é jogadores que custam muito e entregam pouco. Aí quando você fala que no elenco tem Patrick, Edenilson, mas o que eles estão entregando? O que eles renderam? Então conseguir se livrar, o Edenilson o contrato dele só ia até dezembro, mas eu morro de medo desses caras renovarem. Nossa, realmente assim, eu fico com o pé atrás. Ó. Eu acho que o Atlético ia renovar com o Gêmeos, falei. Eu acho. Fim do ano tem Allan Kardec, Vargas, Gemerson, Mariano e Edenilson, acabando o contrato. Então, assim, você tem tantos jogadores que entregam pouco e custam muito, seu elenco fica desequilibrado, fica difícil até rodar o elenco como deseja o Milito. Então, me gera uma expectativa de baixar, só que eu tenho medo da ida do Galo ao mercado. Julho de 2022 não saí do mercado, foi uma tragédia. Na verdade, no início de 2022 a gente já trouxe Fábio Gomes, no meio do ano a gente trouxe Pavon, a gente trouxe Gemerson, Pedrinho, Allan Kardec. Na época do Fábio Gomes a gente trouxe o Godinho também. Ano passado, vou encurtar, no meio do ano passado a gente trouxe Alan Franco e no início do ano agora a gente deu o azar de trazer o Scarpa e ele demorar a mostrar o início de uma evolução. Para não falar que está pronto, agora ele já está evoluindo, a gente vê que está evoluindo. Foi decepcionante o início, mas está evoluindo. Mas assim, ó, valeu a aposta no Robert, no Atlético, trouxe o Brian Palacios, que é uma aposta, mas saindo dessas peças, por mais que elas não agregassem nada, pensando em título, num calendário que a gente enfrentou
Cruzeiro na Arena, o Caracas, o Cruzeiro no Mineirão, o Rosário, o Corinthians, vai pegar o Criciúma, tem o Cruzeiro, aí vem o Peñarol, e agora eu esqueci quem que é o outro do Campeonato Brasileiro. Cara, é pra rodar elenco, é pra fazer substituição. Não dá pra você olhar pro banco e ter o Pedrinho, o Patrick e o Edenilson pensando assim, ó, vai agregar. Tô curioso pra ver como é que o Rubens vai jogar com o Milito, acho que vai dar certo. Então nós vamos ter que ir pro mercado trazendo algo que vai ser útil. O Bernard tá chegando e o homem tá fazendo gol todo fim de semana na Grécia. Gol de falta, assistência, bola rolando. Tende a ser algo muito interessante pro elenco. Na Copa América, eu acho que nós não vamos perder ninguém. Talvez a gente perca Arana e Lemos. Palmeiras e Flamengo, eles vão perder jogador demais. É o período em que os adversários precisam aproveitar e tirar essa distância que Palmeiras e Flamengo tendem a ganhar pela qualidade dos elencos que tem. Então, assim, trouxe o Robert, trouxe o Brian Palácio de aposta, vai ter que trazer um jogador ali de ataque que vai ser mais eficaz. E já que o Jameson tem contrato até o fim do ano aí também, talvez não tenha aquele problema de 6 meses, por ser o Jameson de casa e tal, tem um jogador que fica encostado 6 meses quando falta. Se quiser trazer um zagueiro titular, maravilhoso. Não sei se a gente tem dinheiro para isso. Acho, tem uma informação do Thiago Fernandes aí, né, sobre janela, tá aqui no canal, depois você assiste aí sobre transação, né? Mas pode trazer um zagueiro, mas precisa se movimentar no ataque. Hoje, para opção de ataque, para substituição no ataque, realmente fica o Vargas, que é até o fim do ano e a gente não pode cravar que dá para contar com ele. E a gente precisa de um outro atacante também, que o Kardec, para mim, é carta fora do baralho. Enxugando, chega o Bernard, mas é preciso ainda pensar em meio de tabela, 7º lugar, isso dá conta, com o Bernard chegando e tal, mas quiser pensar lá na frente, incomodar lá na frente, precisa ir pro mercado. Caramba, velho, eu juro, eu achei que ia ter jogo de 25 minutos, a arbitragem mexe comigo, tentei até ser mais contido. Grande abraço, a gente precisa tomar cuidado com essas palavras. Grande abraço, tamo junto, semana abençoada pra vocês. Obrigado, gente, todo mundo que foi lá no meu Instagram, de sábado passado até hoje, eu ganhei 20 mil seguidores no Instagram, cara. Foi o período mais louco da minha vida, assim, nesses 15 anos. Maio agora completa 15 anos que eu tenho camisa 12. O período mais louco de mensagens, cara, vocês não têm ideia. Eu atualizava, assim, aí aparecia mais 10 mensagens. Eu atualizava na mesma hora, mais 10 mensagens. WhatsApp, esquece. Essa semana acaba o jogo, todo mundo quer comentar, todo mundo quer mostrar um print, um lance. Aí o WhatsApp faz não consigo responder ninguém. Vou arquivando o jeito. Senão minha família, Leopoldo Siqueira, fica sem resposta. Só queria agradecer todo mundo por tudo que vocês fizeram lá no Instagram. Eu pedi para dar uma moral na publi da Coca e da Powerade, vocês mandaram bem demais. Obrigado de coração, viu, gente? Tamo junto, abraço.